crack e o aumento da criminalidade. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nós vamos discutir com os nossos convidados as causas do avanço do crack no Brasil, os desafios do Estado para combatê-lo e a possível necessidade de mudança na legislação sobre drogas como forma de enfrentamento do problema. Participam deste programa o juiz Edson Feital Leite, da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, psiquiatra Aloísio Andrade. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. O crack avança no país e, junto com ele, aumentam os índices de criminalidade. Em Minas Gerais, ele já chegou à zona rural e às cidades menores. A gravidade da situação é tanta que governos e sociedades se mobilizam. Neste ano, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais debateu o problema no começo de agosto num fórum técnico sobre segurança pública. Na Bahia, o crack foi destaque no 12º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Penal, realizado em abril. Em maio, foi lançado em Brasília o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack. E em julho, em Porto Alegre, aconteceu um debate internacional sobre a droga. A gente vê que o Brasil está mobilizado contra o crack. Doutora Aloísio, o senhor acha que o país conseguirá vencer essa luta? Isso é fundamental. Eu falo que é fundamental porque hoje o enfrentamento ao crack significa um enfrentamento a uma destruição dos valores sociais, dos valores necessários para a humanização, que faz com que a gente tenha no crack realmente uma substância diferente das outras. Lembrando aos telespectadores que é uma droga, é uma substância psicoativa, como várias outras, como o álcool e outras, mas que ele tem a peculiaridade de provocar uma dependência em muito mais rápido tempo, em muito mais curto prazo, e provocar uma demenciação, uma destruição neuronal, destruição cerebral em curto prazo. Daí, esse usuário de crack, com relativamente pouco tempo de uso, já se torna uma pessoa completamente destruída no seu poder de recuperação. Doutor Edson, a legislação de combate às drogas precisa ser mudada para melhor enfrentamento do avanço do crack? Olha, ela precisa ser mudada em alguns aspectos, né? Principalmente no aspecto preventivo. A legislação ela é muito sábia no ditar o que se faz com a prevenção, mas na prática não se usa isso. A única maneira que nós temos de combater o crack ou qualquer outro tipo de droga é principalmente trabalhando com a prevenção. Porque quando o sujeito já chega a fazer uso daquela substância, tipo crack, né, porque você usa 2 a 3 vezes e já vicia, ele já está tomado pela droga, o tratamento dele vai ficar muito mais caro para o Estado. Fica muito mais barato para o Estado trabalhar na prevenção. Doutora Aloísio, eu gostaria que o senhor explicasse como que o crack atua no corpo do viciado, a violência que ele gera na sociedade, principalmente nas famílias. Ele é absorvido como substâncias que são inaladas, né, fumadas. Ele é absorvido através do sistema pulmonar, ele chega à corrente sanguínea e ao cérebro em questão de segundos, e o efeito dele é um efeito muito rápido, muito temporário, muito intenso e muito rápido. Com isso, então, a tendência da repetição da necessidade de mais e mais doses, né? A característica dele com relação à agressividade é que tanto na abstinência, na falta da substância, quanto durante o efeito da substância, aumenta o índice de agressividade, aumenta o índice de paranoia, de cisma, de perseguição e etc. Essa distorção intensa, esse quadro alucinatório que a gente chama, vai gerar então uma incapacidade de escolha por parte do usuário. A consciência dele estando alterada, o livre-arbítrio dele está comprometido. Então fica claro que nesse momento essa pessoa não tem uma capacidade cognitiva, não tem uma capacidade de conhecimento de fazer a escolha, de discernir, de escolher. Vamos ver o que diz o povo sobre o avanço do crack. Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. É uma tragédia na família, destruidora da família, né? Está em todos os lugares. É um perigo, né? Hoje você está andando na rua aí, o nego chega fumando, cheirando, como se estivesse tomando refrigerante, né? O crack está destruindo vidas, né? Que a pessoa, depois que ele entra para essa vida, ele não tem retorno. A pessoa que é viciada em cigarro já gasta muito dinheiro com isso, imagina uma que é viciada em crack, né? Então acho que isso afeta muito, principalmente as famílias dos jovens. Arrumar dinheiro, poder comprar a droga e por aí começa a roubar. Primeiro começa a lesionar mesmo a própria família, né? Depois vai para os vizinhos, vai para assalto, a roubo, furto. Inclusive agora na época de eleição, o pessoal devia de trabalhar mais nessa parte de droga, crack, porque a violência está crescendo em cima disso. O grande culpado disso é o governo federal, que permite a entrada dessa droga via fronteira, né? A falta de fiscalização na fronteira é o grande causador disso aí.
e a omissão do poder público, né? Doutor Edson, quais os casos de maior destaque que o senhor já presenciou na sua vara em relação ao crack? Olha, a gente faz julgamentos de traficantes de crack quase todos os dias. Antigamente se dizia que a maconha era uma das drogas mais usadas pelos usuários de droga. Hoje em dia eu quase que digo que é o crack. Desenvolveu muita venda de crack. O crack é uma droga que aparentemente é barata. Uma pedra de crack custa R$5. Mas dada a quantidade de droga usada pelo usuário de crack, ele acaba ficando mais caro do que usar cocaína, porque o efeito da cocaína é mais prolongado. O combate ao tráfico de drogas é uma situação muito difícil, como diz o ouvinte ali entrevistado. Nós temos uma fronteira muito grande, muito mal fiscalizada. O número de pessoas, de policiais que fiscalizam nossas fronteiras são muito poucas. Você viaja de norte a sul sem ser parado numa barreira policial. Então, o crack, por sua vez, não exige um laboratório sofisticado para ele ser elaborado. Se elabora crack, por exemplo, no quintal da sua residência. Tudo isso serve de instrumento para aumento de uso de drogas, sabe? Doutora Luísio, ele é mais rápido para viciado que a cocaína? É mais rápido. São parentes próximos, né? A cocaína, a pasta básica, que é a merla, e o crack. Porém, por ele ser menos purificado ou por ser o restolho da cocaína purificada, ele é mais grosseiro na sua ação e ele provoca, então, uma ação tanto mais intensa, quanto mais rápida, quanto mais viciante do que a cocaína. Comparativamente com as outras drogas, eu queria um exemplo de como que age o crack. Não, a comparação é com substâncias estimulantes do sistema nervoso central, né? E o que você pode ter de droga lícita, droga permitida, que se parece no efeito, é as anfetaminas, são os remédios para emagrecer. Qualquer estimulante faz com que a pessoa fique temporariamente com a sensação de mais capacidade, de mais poder, de mais força interior. Ela dá uma distorção nessa percepção e a pessoa então fica muito mais atrevida, fica muito mais corajosa, sem a noção dos riscos. Doutor Edson, eu gostaria que o senhor explicasse as dificuldades do judiciário no combate ao crack. Olha, a primeira dificuldade que a gente tem é a disseminação da droga. A segunda dificuldade que a gente tem é que muitas vezes se apreende pequenos traficantes. Os financiadores desse tipo de droga raramente são detidos. Essa é uma dificuldade que a gente tem no combate ao tráfico. A polícia, hoje em dia, faz uma fiscalização, principalmente a polícia militar, uma fiscalização mais preventiva no seio da comunidade. Então eles fazem apreensões, mas são pequenas apreensões de droga. A Polícia Civil e a Polícia Federal se interessam mais por grandes apreensões, em desarticular quadrilhas, né? Mas tudo isso é complicado porque as investigações envolvendo tráfico de drogas, muitas vezes elas são demoradas. Os resultados, às vezes, demoram 6, 7, 8 meses, um ano de investigação. O crack hoje ele tem uma particularidade, porque 90% dos homicídios que ocorrem em Belo Horizonte estão envolvidos com tráfico de drogas, principalmente o crack. 99% dos furtos que ocorrem, pequenos furtos que ocorrem no centro da cidade, estão relacionados ao tráfico de droga, principalmente ao usuário de crack. O senhor deu esses dados de Belo Horizonte, mas é preciso lembrar que na Bahia, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, 80% dos homicídios têm relação com o tráfico de crack. Agora teremos um rápido intervalo e voltamos em seguida.